talvez estejamos carregando um peso que Jesus nunca exigiu de nós. E o mais intrigante disso tudo é que nós tratamos esse peso como se fosse zelo, disciplina e até mesmo santidade. Se pararmos para ler o livro de Atos, no capítulo 15, vamos perceber que a igreja quase fechou as portas para os novos convertidos, pois alguns cristãos acreditavam que só confiar em Jesus não era suficiente. E quanto mais paramos para ler e analisar os versículos do capítulo 15 e também o momento atual da igreja, 3 perguntas nos vêm à mente. O que estamos exigindo das pessoas para aceitá-las? Que tipos de sacrifício estamos fazendo para podermos merecer o amor de Deus? E por que o pior erro de alguém não precisa se tornar sua sentença final? Até o final desse vídeo, nós vamos responder a estas e outras perguntas que pairam em nossas mentes. Os irmãos de Antioquia tinham muitos motivos para celebrar, pois Paulo e Barnabé haviam voltado de uma viagem marcada por oposições, riscos, mas também muitas conversões. E eles reuniram a igreja e contaram tudo o que Deus fizera por meio deles, sobretudo que uma porta havia sido aberta aos gentios, ou seja, pessoas que não pertenciam ao povo judeu ouviram o evangelho de Jesus Cristo, creram em sua morte e ressurreição e passaram a integrar a comunidade cristã. Eles acreditavam que se tratava do cumprimento de uma promessa antiga relatada em Atos 1, versículo 8, que diz: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra." Tudo ia muito bem até chegarem alguns homens da Judeia. E esses homens também falavam a respeito de Jesus, mas eles impunham condições para que os gentios pudessem ser considerados cristãos. E a condição imposta era a circuncisão. Eles acreditavam que se os gentios não fossem circuncidados, conforme o costume de Moisés, não poderiam ser salvos. Então, a real mensagem que esses homens estavam pregando era que Jesus é necessário, mas Jesus sozinho não bastava. E de repente, o que inicialmente estava sendo anunciado como motivo de alegria de uma igreja, acabou se transformando numa pergunta. A cruz era suficiente ou o ser humano ainda precisava completar o que Cristo havia feito? Agora imagine você sendo um daqueles gentios. E ontem, chega Paulo e Barnabé para você, ele diz que por meio de Cristo, seus pecados poderiam ser perdoados. Você crê nessa mensagem que foi anunciada por eles. Você levanta suas mãos, você aceita a mensagem de Cristo, o Evangelho de Cristo. E você inicia agora na igreja uma nova vida em Jesus. E hoje chega um outro irmão e diz que a porta dos céus não estão realmente abertas para você. Pois antes de você ser plenamente aceito por Cristo, você precisa carregar uma marca no corpo, precisa adotar uma identidade cultural e provar que se tornou semelhante aos que já estavam participando daquela comunidade. Isso não era apenas uma discussão sobre o costume, era uma disputa sobre a base da salvação. E com isso surge uma pergunta reflexiva. Somos recebidos porque Cristo fez o suficiente ou porque conseguimos acrescentar alguma coisa à obra dele? Ao ouvir tudo isso, Paulo e Barnabé perceberam a gravidade da situação. O livro de Atos diz que houve forte discussão. A igreja de Antioquia decidiu enviá-los com outros irmãos até Jerusalém. A porta havia sido aberta pela graça, mas agora alguém tentava transformá-la numa passagem estreita, controlada por exigências humanas. E no caminho para Jerusalém aconteceu algo revelador. Ao atravessarem a Fenícia e Samaria, Paulo e Barnabé contavam que os gentios estavam se convertendo, e a notícia produzia grande alegria dos irmãos. A mesma notícia que alegrava a comunidade pelo caminho provocava resistência quando ameaçava costumes antigos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então relataram tudo o que Deus havia feito.
Mas alguns cristãos que haviam pertencido ao grupo dos fariseus se levantaram. Eles também criam em Jesus, porém insistiam que era necessário circuncidar aos gentios e ordenar que guardasse a lei de Moisés. Isso torna o conflito mais desconfortável. Não era uma disputa simples entre crentes e incrédulos, era uma divergência entre pessoas religiosas, sinceras, convencidas de que estavam protegendo a verdade. E pessoas sinceras também podem colocar sobre os outros pesos que Deus nunca colocou. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Atos não esconde o desconforto, diz que houve muita discussão. Mas a maturidade daquela igreja não estava na ausência de conflito, mas estava na disposição de submeter convicções, experiências e costumes àquilo que Deus havia feito e revelado. Depois de muita discussão, Pedro se levanta. E ele recordou aos presentes naquela assembleia o que havia acontecido na casa de Cornélio. Cornélio não era judeu. Mesmo assim, quando ele e sua família ouviram o evangelho de Jesus, Deus lhes concedeu o Espírito Santo. Pedro havia visto Deus receber aquelas pessoas antes que os homens resolvessem todas as suas dúvidas culturais. Então, declarou que Deus não fizera distinção entre os judeus e gentios, porque purificara o coração deles pela fé. E fez uma pergunta incômoda: por que colocar sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os próprios judeus haviam conseguido carregar? Mas preste atenção à frase seguinte. Pedro não disse apenas, eles serão salvos como nós. Ele disse, cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Pedro inverteu a comparação. Os gentios não precisavam subir até a experiência dos judeus. Os judeus precisavam reconhecer que também dependiam da mesma graça oferecida aos gentios. Então a assembleia ficou em silêncio. Neste momento, Barnabé e Paulo começaram a falar os sinais e as maravilhas que Deus havia realizado entre os gentios. Não defendiam uma hipótese, eles falavam de vidas transformadas e comunidades que haviam nascido onde antes não havia igreja. E quando terminaram de falar, Tiago, irmão de Jesus, e era quem estava presidindo aquela assembleia, tomou a palavra. Ele ouviu o testemunho de Pedro, considerou o que Deus estava fazendo entre as nações e examinou tudo à luz das Escrituras. A inclusão dos gentios não era um acidente, fazia parte do propósito de Deus. Então Tiago resumiu a decisão numa frase que ainda hoje deveria examinar toda a igreja cristã. Não devemos dificultar a vida daqueles que estão se convertendo a Deus. A igreja não poderia transformar seus costumes numa barreira que Deus não havia colocado. Mas o concílio também não escolheu entre graça e santidade. Colocou as duas na ordem correta. A decisão foi registrada numa carta e enviada à comunidade gentílica. A mensagem dizia, em essência, não colocaremos sobre vocês um peso que Deus não colocou. A carta também apresentava orientações ligadas à ruptura com a idolatria, à pureza moral, à convivência entre cristãos, judeus e gentios. Aquilo não era uma taxa de entrada para comprar a salvação. Era orientação para pessoas que haviam recebido uma vida nova e agora aprenderiam a viver em comunhão. Quando a carta chegou a Antioquia e foi lida diante da igreja, os irmãos se alegraram por causa do encorajamento. Pense novamente no gentio que acabara de crer. Ele não teria de comprar seu lugar na família de Deus. Não precisaria apagar sua origem cultural para que Cristo recebesse. A porta havia sido aberta pela graça, e nenhum costume humano possuía autoridade para fechá-la. Mas a carta também deixava claro que graça não é indiferença. A graça retira o fardo do mérito e inicia a responsabilidade de uma vida transformada. 2000 anos se passaram. Quase ninguém exigirá a circuncisão de uma pessoa que entra numa igreja nos dias de hoje. Mas ainda sabemos criar outros testes, outros tributos, outras exigências.
Imagine alguém chegando pela primeira vez e sentando nas últimas fileiras da igreja. Essa pessoa crê em Cristo, mas ainda não domina nosso vocabulário. Ela veste-se de outro modo. Ela tem perguntas que traz incômodo para nós. Ela carrega uma história que preferimos não conhecer. Talvez ninguém diga diretamente que Jesus não é o suficiente, mas os nossos olhares, as nossas conversas e as nossas exigências não escritas podem transmitir outra mensagem. Cristo recebeu você, mas nós o aceitaremos quando você se parecer conosco. Isso é legalismo. E legalismo não é levar a santidade a sério, é transformar nossa disciplina, nossa cultura ou nossos costumes num complemento da obra de Cristo. É agir como se nossas práticas nos tornassem mais dignos da graça do que os outros. A santidade aponta para Cristo e ajuda pessoas a amadurecer. O legalismo aponta para nós e obriga as pessoas a nos imitar para provar que pertence ao mesmo grupo que nós. A pergunta de Atos 15 continua viva. Estamos ajudando pessoas a seguir a Cristo ou exigindo que primeiro aprendam a se parecer conosco? Mas talvez o peso mais difícil não seja aquele que colocamos sobre os outros. Talvez seja o peso que continuamos colocando sobre nós mesmos. Há pessoas que confessaram o pecado, que pediram perdão, que procuraram reparar o dano e mesmo assim passam anos tentando pagar a dívida emocionalmente. Elas oram, elas servem, elas jejuam, elas se sacrificam. Essas práticas podem nascer do amor, mas no fundo também podem esconder uma tentativa desesperada de convencer Deus de que estão arrependidas o suficiente para continuar sendo amadas. É como se dissesse: Jesus me perdoou, mas talvez o perdão não seja suficiente. Então eu preciso sofrer mais um pouco para poder merecer. A dor se transforma numa moeda espiritual. Enquanto eu sofrer, talvez prove que realmente me arrependi. Só que arrependimento produz mudança. A autopunição tenta substituir a cruz. Efésios ensina que somos salvos pela graça, mediante a fé como dom de Deus, não como resultado de obras. E o mesmo texto afirma que fomos criados em Cristo para as boas obras. A ordem muda tudo. As obras não compram a salvação, elas nascem da vida que já recebemos. A graça confronta dois erros opostos. O primeiro diz: preciso obedecer para que Deus me aceite. O segundo diz: já que Deus me aceita, não preciso obedecer. E o Evangelho responde aos dois. Em Cristo, Deus me recebe pela graça, e essa mesma graça começa a transformar a maneira como vivo. A graça não transforma o pecado em virtude, mas também não transforma o pecador arrependido em prisioneiro eterno do passado. Em Atos 15, relata a solução de uma grande crise doutrinária, mas o capítulo não termina com uma celebração perfeita, pois Paulo e Barnabé discordaram sobre levar João Marcos numa nova viagem. João Marcos havia abandonado a equipe anteriormente. Paulo considerava imprudente levá-lo outra vez. Já Barnabé insistia em dar-lhe um novo lugar na missão. O desentendimento foi tão forte entre os dois que eles seguiram caminhos diferentes. A Bíblia não transforma um deles em vilão e o outro em herói. Mostra apenas que cristãos sinceros, firmados no mesmo Evangelho, ainda podem enfrentar conflitos dolorosos. Mas a história de Marcos não terminou no dia em que ele falhou. Anos depois, ele aparece entre os cooperadores de Paulo. No fim da vida, Paulo pede que Marcos seja levado até ele, porque ele era útil no ministério. O concílio havia respondido se os gentios deveriam ficar presos a uma identidade que não era deles. A última cena pergunta se um irmão deveria ficar preso para sempre ao fracasso que havia cometido. Em Antioquia, a pergunta era:
Os gentios precisam acrescentar alguma coisa a Cristo para serem salvos? Em Jerusalém, a resposta foi clara: somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Agora, o texto se volta para nós. Que peso você está colocando sobre outras pessoas? Que peso continua carregando para tentar provar a Deus que merece ser amado? E quem você ainda mantém preso ao pior erro que cometeu? Talvez nossa maior dificuldade não seja acreditar que a graça existe. Talvez seja aceitar que ela alcance pessoas que não se parecem conosco, pessoas que falharam diante de nós, mas que ela me alcance quando eu pecar. Quando acrescentamos requisitos à graça, fechamos a porta para os outros. Quando tentamos pagar pelo perdão, fechamos a porta para nós mesmos. E nos comentários, sem expor detalhes, responda a seguinte pergunta: qual peso é mais difícil de abandonar? O que colocamos sobre os outros ou o que colocamos sobre nós mesmos? Lembre-se, Cristo é suficiente e o peso que ele não colocou sobre você não precisa continuar governando a sua vida.